eu tô aqui pra contar pra vocês quais foram as minhas melhores leituras de 2016. Em 2015 eu separei só 5 livros, mas dessa vez eu precisei separar 10, porque 2016 foi um ano cheio de leituras bacanas, eu li bastante coisa, li 80 livros, o que me deixou extremamente feliz, porque o meu ritmo de leitura aumentou bastante. Então hoje eu vou mostrar pra vocês os 10 títulos que mais me marcaram ao longo desse ano. E já tem vídeo para alguns deles aqui no canal, então eu vou deixar todos os links lá na descrição, caso vocês tenham interesse em saber um pouco mais de cada uma dessas obras. Os livros estão na ordem de leitura, então o primeiro deles é A Menina Submersa, da Caitlin R. Kiernan. Eu tinha um certo receio em ler esse livro, porque muita gente não gosta dele, então eu decidi esperar o momento certo para fazer essa leitura. E aí, quando eu senti esse livro me chamando, eu peguei para ler e foi incrível. Esse livro me tirou completamente da zona de conforto, ele é um livro para isso, para tirar daquilo que você está acostumado. Então, se você está querendo sair da sua zona de conforto literária, essa é uma ótima pedida. E ele é um livro que vale muito a pena, por mais que você não goste tanto assim da história. Ele é um livro muito diferente, é uma história cheia de camadas, porque aqui a gente vai ter a história inventada pela escritora e a história criada pela própria protagonista, que é uma personagem esquizofrênica. Então é uma narradora que a gente não pode confiar em muitos momentos, já que às vezes ela conta coisas que realmente aconteceu, mas em outras ela fala coisas que provavelmente só se passaram na sua imaginação. Então é um livro muito diferente de tudo que eu já li, e eu gostei demais, eu me apaixonei por essa personagem, pela sua história. Foi um livro que me fez pensar bastante em alguns aspectos, a autora levanta pontos muito interessantes aqui. Então foi um livro que eu amei ter lido e que entrou para minha lista de favoritos. O segundo livro dessa lista foi uma grata surpresa, e é então A Definição do Amor, do Jorge Reissá. Eu recebi esse livro da editora Tordesilhas e eu decidi dar uma chance, mesmo achando que eu não fosse gostar tanto assim. Eu achei que eu não fosse gostar porque esse livro propõe então um diário de um homem cuja esposa faleceu, mas precisou ser mantida, ligada em aparelhos, para que a sua gestação pudesse continuar. Então esse homem não sabe se a gestação vai dar certo, se a sua filha vai realmente nascer, a sua esposa morreu e ele tá ali lidando com tudo isso. Então esse livro é um diário desse personagem, mas ele também vai trazer alguns outros elementos que foram as coisas que mais me fizeram gostar desse livro, porque aqui, além do diário, nós vamos ter cartas de outros personagens que a gente não conhece, e nessas cartas a gente vai entender um pouquinho do que eles acreditam que seja o amor. Então nessas cartas a gente vai percebendo o significado do amor para eles, e durante a leitura a gente vai percebendo que esse sentimento, que parece ser universal, na verdade apresenta diferentes concepções de acordo com cada pessoa. Então foi um livro que me fez pensar muito, eu gostei demais da leitura e foi um livro que me surpreendeu, porque eu não estava esperando tanta coisa dele e que no fim das contas foi uma leitura incrível, porque me fez pensar muito e me fez questionar muito acerca do que é o amor. Então eu adorei ter lido esse livro, infelizmente ele não é muito conhecido, mas fica aqui minha indicação para vocês. Depois, então, eu li Capitães da Areia, do Jorge Amado, que é um livro que eu já tinha tentado ler quando eu era mais nova, mas tinha abandonado. E esse ano, como eu estava estudando ele na escola, eu decidi dar uma segunda chance à leitura e eu não me arrependo. Foi um livro maravilhoso, eu gostei muito da história e da maneira como Jorge Amado decidiu contar, então, a vida desses garotos moradores de rua. É um livro muito emocionante, que apesar de triste é muito bonito. A escrita do Jorge Amado é bastante fácil, então é uma ótima maneira de entrar em contato com alguns livros mais clássicos da nossa literatura, porque esse livro é um pouco mais recente, então a linguagem dele se aproxima da que a gente utiliza atualmente. E é um livro lindo, muito sensível, então se você ainda não leu, leia Capitães da Areia, porque vale muito a pena, e eu fiquei com muita vontade de ler outras coisas do Jorge Amado. Depois eu li Linha M, da Patti Smith, e eu não conhecia Patti Smith, pra falar a verdade. Eu só fui conhecê-la depois de ver muita gente falando sobre o primeiro livro dela publicado aqui no Brasil, que foi o Só Garotos, e depois a Companhia das Letras lançou Linha M e eu acabei conseguindo esse livro de troca no Scooby. E assim que ele chegou aqui em casa eu comecei a ler porque eu queria saber o motivo pelo qual as pessoas falavam tanto dessa mulher.
e eu entendi porque, de fato, a Patti Smith é incrível, ela é uma pessoa maravilhosa. Esse livro é uma espécie de conjunto de memórias de autora, mas também passagens de momentos da sua vida atual. Então é um livro muito bacana e que funciona muito bem como uma conversa entre o leitor e a Patti Smith. E ela é uma mulher maravilhosa, ela é gente como a gente, e eu me identifiquei muito com ela em diversos momentos. Queria muito ser amiga da Patti Smith e ela é o tipo de pessoa que eu quero ser quando eu for mais velha. Aqui ela vai falar muito sobre leituras, sobre reflexões que ela teve, enfim, é um livro muito bacana, é daquele tipo de livro que você começa a ler e você não quer parar, mas ao mesmo tempo você fica economizando para que ele não acabe logo. Então é um livro muito bom. E com certeza eu quero ler Só Garotos, acho que vai ser uma das minhas leituras desse ano, porque eu quero muito entrar em contato com a Patti Smith novamente. Outro livro que eu li, que não podia ficar de fora dessa lista, porque foi uma obra que me marcou muito, foi Os Miseráveis, do Victor Hugo. Eu já sabia que eu iria ler esse livro algum dia, mas eu não sabia quando. Eu sabia que era um livro essencial para a literatura e por conta disso eu precisava fazer essa leitura, mas eu não planejava ler esse livro em 2016. Até que a Fran do Livro e Café decidiu propor um projeto de leitura desse livro e muita gente se animou para ler, então eu acabei me empolgando. E esse livro me acompanhou aí durante 9 meses de 2016 e foi uma experiência sensacional. Eu não esperava gostar tanto dessa obra. O livro tem uma escrita bem mais fácil do que eu imaginava. O Victor Hugo tem uma forma de contar essas histórias que é muito bacana. Ele é um livro de altos e baixos, porque em alguns momentos a leitura é super tranquila, super fácil. Em outros ela é um tanto arrastada por conta das divagações do autor. Mas é um livro que vale muito a pena, que todo mundo precisa ler algum dia. Em algum momento da sua vida você precisa pegar Os Miseráveis para ler, porque é uma história que te faz pensar muito, que promove muitas questões interessantes e que precisam ser discutidas. Então, com certeza foi um livro que me transformou como leitora e como pessoa. E eu fiquei muito feliz por ter lido esse livro esse ano. Ele foi essencial para o meu desenvolvimento e com certeza ele é fundamental para todos os leitores. É um livro que com certeza vai te transformar. E foi incrível essa leitura, me tirou da minha zona de conforto. É um livro bastante sofrido em alguns momentos por conta do rumo que a vida de alguns personagens acaba tomando. Mas é um livro maravilhoso que com certeza merece ser lido por todo mundo. Outra leitura que me marcou demais e que eu já indiquei várias vezes aqui no canal é As Boas Mulheres da China, da Shin Han. Esse livro me marcou muito porque ele vai falar bastante sobre a condição da mulher. E como eu já comentei aqui no canal, a gente sabe que a mulher está muito atrás na sociedade, mas ela acaba ficando atrás em diferentes aspectos de acordo com a comunidade em que ela vive. Então as necessidades das mulheres na China são diferentes das necessidades das mulheres no Brasil. E aqui a gente vai entender um pouco de como a cultura, como a história chinesa acabou influenciando na vida dessas mulheres. É um livro muito angustiante, muito sofrido, muito triste, mas que vale a pena ser lido. Através dessa leitura eu percebi que eu conheço pouquíssimo da história da China e eu fiquei com muita vontade de entender melhor o contexto desse país. E é um livro muito bom, também acho que todo mundo deveria dar uma chance, porque aqui a gente acaba conhecendo melhor essas pessoas que são tão diferentes da gente, mas que ao mesmo tempo tem tanta coisa em comum. E enfim, é um livro maravilhoso, fiquei com muita vontade também de ler outros trabalhos da Shin Han. O próximo livro dessa lista é Pedra no Céu, do Asimov. O Asimov é um autor que eu queria muito conhecer esse ano. Eu acabei lendo 2 livros dele, gostei bastante. E esse aqui, até agora, do que eu li do autor, é o que eu mais gosto, porque ele faz muitas referências à nossa sociedade. E eu gostei muito de como o Asimov levanta esses pontos aqui. Eu gostei muito da trama, gostei muito da escrita dele. Foi um livro que me fez perceber como eu gosto de ficção científica, porque eu sempre tive um receio em relação a esse gênero, sempre achei que eu não tivesse capacidade de ler ficção científica, que eu não fosse entender o que o autor estava falando, enfim. E esse livro me fez perceber que não é bem assim, que eu gosto de ficção científica e que eu preciso, com certeza, ler mais coisas desse gênero. Eu gostei muito, a escrita do Asimov é maravilhosa, ele conta as histórias de um jeito que não faz você querer parar de ler. Então eu adorei essa leitura, foi super envolvente, me prendeu do começo ao fim
e eu adorei. Acho que é uma ótima maneira de conhecer o trabalho do Asimov, então fica a dica aí pra vocês. Bom, o próximo livro da lista acabou entrando aí pra minha lista de favoritos da vida, que é Demian, do Hermann Hesse. Eu não conhecia esse livro, pra falar a verdade, eu acabei encontrando por acaso na internet. E eu tava procurando um romance de formação pra ler, então eu decidi dar uma chance a esse. E foi aquele tipo de livro para o qual eu não tava dando nada e que acabou me surpreendendo muito. Eu me identifiquei demais com o protagonista dessa história. Esse personagem tá sempre em busca do autoconhecimento e de entender melhor a sua existência, o porquê das coisas. E eu me identifiquei muito com ele. Vários pensamentos que ele levanta durante a história se aproximam a coisas que eu penso, então eu gostei demais. Eu queria muito fazer um vídeo sobre esse livro aqui no canal, mas eu preciso fazer uma releitura antes, então isso vai demorar um pouquinho. Mas é um livro que eu já recomendo demais pra vocês. Fiquei com muita vontade de ler outras coisas do Hermann Hesse. Esse é um livro curto que me prendeu demais. Como eu me identifiquei muito com o protagonista, eu não conseguia parar de ler. E eu gostei muito, muito desse livro. Então já fica aí minha recomendação pra vocês. É um livro que vale muito a pena ser lido. Depois eu li Frida, da Hayden Herrera, que é a biografia da Frida Kahlo. Eu tinha bastante interesse nessa personalidade, eu já tinha visto o filme que é baseado nessa biografia e tinha gostado, mas eu assisti ao filme pela segunda vez e eu acabei amando, me interessando cada vez mais pela vida da Frida e eu decidi dar uma chance para essa biografia. E eu amei, foi uma leitura incrível, conhecer a vida da Frida mais a fundo foi sensacional. Ela foi uma mulher maravilhosa e foi uma experiência, assim, incrível conhecer um pouco mais dessa existência, de como ela conseguia passar seus pensamentos, sua própria vida nos seus quadros e entender um pouquinho mais do significado de cada uma de suas obras. Foi muito bacana. Então eu adorei essa leitura, foi bem mais fácil do que eu imaginava. A vida da Frida foi muito interessante, então é um livro que acaba te prendendo, porque você quer saber como que ela lidou com determinadas coisas, como que ela enfrentou alguns obstáculos na sua carreira e na sua vida pessoal, porque ela teve a vida muito complicada. Então eu gostei muito dessa leitura, fiquei ainda mais apaixonada pela Frida e com certeza eu iria amar ter sido amiga dela. E o último livro dessa lista foi a última leitura que eu fiz em 2016 e foi Crime e Castigo, do Dostoiévski. Eu queria muito ler esse livro no ano passado, mas eu sempre deixava ele pra depois, imaginando que seria um livro muito difícil, porque eu nunca tinha lido nada do Dostoiévski e eu tinha muita vontade, então eu acabava deixando pra depois, com um certo medinho de não gostar, mas eu decidi pegar esse livro no finzinho de dezembro e eu me surpreendi muito porque a leitura não foi nada do que eu tava esperando. Eu gostei demais da história, eu me envolvi muito com o Raskolnikov, que é o protagonista aqui, e eu gostei demais da escrita do Dostoiévski, então era um livro que toda hora eu queria pegar pra ler, e eu acabei lendo bem mais rápido do que eu imaginava. Fiz essa leitura em cerca de 10 dias, quando eu esperava que eu iria ler aí durante uns 2 meses, e eu me surpreendi muito, eu amei essa história, foi um livro que me fez pensar em várias coisas. Eu amo livros que fazem isso, então foi uma leitura incrível, eu gostei demais. E com certeza eu quero ler mais coisas do Dostoiévski. Ele é um autor super comentado e com certeza merece. E enfim, esse livro é incrível, também recomendo para todo mundo. Ele levanta alguns questionamentos acerca do conceito de crime e de como o crime influencia a sociedade, como ele muda a mente das pessoas. Então é um livro muito bacana, muito interessante, que eu recomendo demais para vocês e que encerrou aí o meu ano de 2016 no quesito leituras com chave de ouro. Então essas foram as minhas 10 melhores leituras de 2016, espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram algum desses livros, me contem aí nos comentários o que é que vocês acharam deles, vamos conversar um pouco mais. E me contem aí nos comentários quais foram os livros que vocês mais gostaram de ler durante o ano passado. Não deixem de clicar em gostei, se inscrever para receber os próximos vídeos e acompanhar o Fras Perdidas nas redes sociais. Um beijo e até a próxima!